bem-vindos à nossa conversa de hoje. A gente está aqui com um clássico da literatura espiritual, A Guerra Santa, do John Bunyan, lá de 1682. Um livro e tanto, hein? Pois é, e a gente tem em mãos uns trechos, uma tradução que vai nos guiar por essa alegoria, olha, bem complexa sobre a batalha pelo controle da cidade de alma humana. Uma imagem poderosa essa, né? A alma como uma cidade. Muito. Nosso objetivo aqui é meio que sacar os pontos-chave, sabe? Os personagens que são símbolos e as mensagens mais profundas dessa história toda. Tentar entender a visão do Bunyan. Isso, como ele enxergou essa luta espiritual que para ele acontece dentro de cada pessoa. Então, vamos lá, vamos mergulhar nisso. Com certeza. O Bunyan, que muita gente conhece mais por O Peregrino, né? Sim, o mais famoso dele. Ele usa a alegoria de um jeito brilhante aqui. A Guerra Santa é quase um mapa da alma. Mostra a criação, a queda no pecado, depois o domínio do mal e a intervenção divina para tentar salvar a situação. Mas a luta não acaba fácil, né? Não acaba. E o legal é que é uma história sobre as forças dentro da gente. Razão, consciência, vontade, fé, dúvida. É fascinante como ele transforma teologia e, bom, até psicologia espiritual em personagens e batalhas épicas. Vamos começar pelo começo, então. A cidade de alma humana, criada por Shaddai, o Todo-Poderoso. O Criador, né? Exato. Um lugar que era para ser perfeito, governado pela razão, o Lorde Entendimento, e pela consciência, o Senhor Consciência. E protegida pelos 5 sentidos, os portões da cidade. Era para ser o paraíso, né? O estado ideal, a inocência original, a alma em harmonia, criada à imagem divina, com a razão e a consciência funcionando direitinho. Tudo nos eixos. Mas aí entra o vilão da história, Diabolo. O anjo caído. Isso, cheio de raiva, expulso da corte de Shaddai. E ele decide atacar justamente essa cidade, que era uma das obras preferidas de Shaddai. Um ataque estratégico, digamos. E a arma dele, de cara, não é a força bruta, né? É o engano. Exatamente, a lábia. Ele chega na porta do ouvido falando manso, com um orador junto, o Malapausa. Nomes ótimos, aliás. São muito bons. E ele começa a questionar as regras de Shaddai, especialmente aquela proibição de comer um certo fruto. Ah, velha história. É a clássica cena da tentação, mas com o toque do Bunyan. Diabolo usa meias verdades, sabe? Promete conhecimento, autonomia, vocês vão ser como deuses. Ele distorce a imagem de Deus, faz a obediência parecer escravidão. Tentador, né? Muito. E o interessante é que ele não força a barra, ele seduz, ele planta dúvida. E a sedução funciona. Os cidadãos olham para o fruto, acham agradável aos olhos, desejável para ter sabedoria, e comem. E aí, pronto. A inocência, que era um dos lordes, morre ali na hora, talvez pelo hálito pestilento do vilão, como diz o texto. E a cidade cai nas mãos de Diabolo, simples assim. Parece simples na hora, mas as consequências são gigantescas. A queda é uma escolha, né, baseada no engano. A perda da inocência é imediata e o Capitão Resistência também morre. A alma humana agora é, território inimigo. E como é que Diabolo governa essa cidade conquistada? Ele simplesmente manda e desmanda? É mais sutil. É mais sobre corrupção interna. Ele tira os antigos líderes do poder. O entendimento e a consciência. Exato. O Lorde Entendimento, a razão, ele não é destruído, veja bem, mas é preso numa torre escura. Ah. Ou seja, a razão ainda existe, mas fica cega, sabe? Incapaz de ver a verdade, de guiar a alma corretamente. Fica afastada da luz, como diz o texto. Entendi. E a consciência? O que acontece com o Senhor Consciência? O Senhor Consciência é um caso mais complicado para o Diabolo. Ele não consegue corromper totalmente. Ah, interessante. De vez em quando, a consciência tem uns surtos de lucidez, umas crises, grita contra o mal, fala com a força de um leão, faz a cidade tremer. Mas o Diabolo deixa isso acontecer? Ele tenta controlar. Usa táticas para neutralizar. Tenta corromper um pouco, endurecer o coração da cidade para não ouvir e, principalmente, ele tenta desacreditar a consciência. Como assim? Ele convence o pessoal da cidade que o Senhor Consciência enlouqueceu ou que os gritos dele são só parloteio nécio,
coisa sem sentido. Nossa, uma luta interna bem real essa, né? Da consciência tentando falar e sendo silenciada, desacreditada. Exatamente. Banha mostra como, mesmo sob o domínio do pecado, a consciência ainda pode soar o alarme, mas a voz dela é frequentemente abafada, distorcida, ignorada. Diabolo esperto, ele explora até as falhas e inconsistências da própria consciência culpada para invalidá-la. Às vezes, o próprio consciência se contradiz, aí enfraquece a posição dele. Que complexo! E quem o diabolo coloca no poder no lugar desses antigos líderes? Ele nomeia a gente da laia dele, claro. Lorde Concupiscência vira o prefeito. O senhor Esquece o Bem vira o arquivista para apagar a memória do passado bom. Esquece o bem. Perfeito. E a vontade humana, que era o Lorde Reca Vontade, vira um servo leal e fervoroso de Diabolo. E o tenente dele é o senhor Afeição, que agora é chamado de Vil Afeição. Vil Afeição. É totalmente entregue aos desejos carnais. Ele até casa com uma chamada concupiscência carnal e eles têm filhos como Impudícia, Boca Sucia, Odeia, Repreensão. Que família, hein? Basicamente, Diablo reconfigura toda a estrutura moral e administrativa da cidade para servir aos propósitos dele. Destrói a imagem de Shaddai, coloca dele no lugar, rasga os livros da lei antiga, promove as mentiras dele. Um domínio completo. Um cenário bem sombrio mesmo. E Shaddai, ele só assiste a isso tudo de longe? Não, de jeito nenhum. A notícia da queda chega na corte de Shaddai e causa, claro, grande tristeza, mas Shaddai, na sua presciência, já tinha um plano de libertação preparado. Ah, bom. E qual o primeiro passo? Ele envia um primeiro exército, liderado por 4 capitães que o Bunyan descreve como fornidos e rudes, bem diretos ao ponto. Quem são eles? Pense neles como a força da lei divina em ação. Tem o capitão Boanerges, que representa a palavra poderosa, com um estandarte negro e raios. Uau! O capitão Convicção, que traz o estandarte pálido e o livro da lei em chamas, para convencer do pecado. O capitão Juízo, com o estandarte vermelho e um forno ardente, simbolizando o julgamento. E o capitão Execução, também com o estandarte vermelho, mas com uma árvore sem fruto e um machado na raiz, mostrando a consequência final da rebelião. Nossa, eles não vêm para brincadeira. Representam a lei e suas consequências. Exato. São a vanguarda que chega para quebrar o gelo, para expor a situação real da cidade. E eles chegam com tudo para retomar a alma humana. Eles chegam e acampam do lado de fora, diante da porta do ouvido. O arauto do Boanerges, chamado Presta Atenção ao que Ouve. Adoro esses nomes. Tenta chamar a cidade, mas ninguém responde de primeira. Na terceira tentativa, aparece o Lorde Reca Vontade, todo irritado, questionando a autoridade deles. E a cidade responde oficialmente. A resposta final vem do novo prefeito, o Lorde Incredulidade, seguindo as ordens de Diabolo, claro. Ah, incredulidade falando. E ele rejeita tudo, Shaddai, os capitães, a mensagem deles, desafia o poder de Shaddai e afirma lealdade total a Diabolo. Incredulidade. Parece ser uma figura bem central nessa defesa de Diabolo, né? Sem dúvida alguma. É a defesa principal. O Bunyan faz o próprio Diabolo, através da incredulidade, detalhar as armas que ele usa para manter a cidade cativa. Que armas são essas? Ele fala de um capacete de desesperança, uma couraça de dureza de coração, uma espada que é uma língua inflamada pelo inferno para falar mal de Shaddai, e o principal, um escudo de incredulidade. O escudo de incredulidade. Isso. Que serve para questionar e repelir toda e qualquer verdade da palavra de Shaddai. É a estratégia-chave, duvidar da palavra, duvidar do julgamento, duvidar da misericórdia. É isso que mantém a alma presa. Que forte isso. Mas essa rejeição total, essa resposta tão desaforada, causa alguma reação dentro da cidade? A razão e a consciência, mesmo presas e desacreditadas, elas não se manifestam? Manifestam sim, e aqui a coisa fica bem tensa dentro das muralhas.
O Lorde Entendimento e o Senhor Consciência ficam sabendo dessa resposta insolente do Incredulidade e eles começam a agitar alguns cidadãos. Um motim. Quase isso. Eles questionam a decisão de rejeitar as ofertas de Shaddai. Chegam a gritar: "Ó, os valentes capitães de Shaddai! Oxalá estivéssemos sob o governo deles." Nossa, e rola até um confronto verbal tenso, um bate-boca feio entre o Entendimento e o Incredulidade, que acusa o antigo prefeito de traição. Isso mostra que ainda existe uma faísca, sabe? Um desejo pelo bem, mesmo na cidade caído. Uma divisão interna. Muito interessante. Então a lei chega, representada por esses capitães, expõe o problema, causa até um conflito interno, mas ela não consegue retomar a cidade sozinha. Qual o próximo passo de Shaddai? Bom, aí vem a virada principal da história. A grande cartada. Na corte celestial, vendo que a lei expôs o pecado, mas não trouxe a rendição, o próprio filho de Shaddai, Emanuel, se oferece para ir pessoalmente resgatar a alma humana. Emanuel, o próprio filho. Sim, é a entrada da graça em pessoa na história. O pai o nomeia capitão supremo das forças. E ele vem com o mesmo tipo de exército, com a mesma abordagem da lei? Não, ele traz uma nova abordagem, um novo time, digamos assim. Ele vem com um exército glorioso e 5 novos capitães, que representam as virtudes do Evangelho. Ah, que interessante. Quem são? O capitão Crença, que é a fé, com o estandarte vermelho, um cordeiro e um escudo de ouro. O capitão Boa Esperança, com estandarte azul e 3 âncoras. O capitão Caridade, o amor, com estandarte verde e 3 órfãos. O capitão Inocente, a pureza, com estandarte branco e 3 pombas. E o capitão Paciência, com estandarte negro e 3 flechas num coração de ouro. Nossa, que diferença! Sai a lei que acusa e julga, entra a graça que oferece salvação, acompanhada da fé, esperança, amor. Exatamente. E além dos capitães, ele traz equipamentos poderosos. 54 arietes e 12 catapultas. Talvez simbolizando as escrituras ou os argumentos poderosos do Evangelho que podem derrubar as defesas da alma. Uma mudança completa de estratégia. Total. E Emanuel não manda recado. Ele confronta Diábulo diretamente na muralha. E o que acontece nesse confronto? Diábulo tenta argumentar, né? Diz que tem direito sobre a cidade, que ela se entregou a ele. Mas Emanuel desmonta todos os argumentos dele. Mostra que a conquista foi baseada em mentiras, em engano. E Emanuel afirma o direito dele sobre a cidade. Sim, e ele apresenta um direito triplo sobre a alma humana. Primeiro, por criação, porque foi Shaddai quem a fez. Segundo, por herança, como filho de Shaddai. E terceiro, e esse é crucial, por compra. Compra? Como assim? Ele afirma que redimiu a alma humana com seu próprio sangue. Ele pagou o preço pela libertação dela. Essa ideia da redenção como uma compra é muito forte no livro, né? É central na teologia do Boinequi. A salvação não é só uma libertação na marra, é também uma transação legal, digamos assim, que satisfaz a justiça do Pai. Corpo por corpo, alma por alma, como o texto descreve a oferta de Emanuel. Entendi. E depois de confrontar Diábulo, Emanuel se dirige à cidade. Certo. Oferece misericórdia. Exatamente. Ele fala com a cidade, oferece compaixão, explica que veio para libertá-la, não para destruí-la. Ele estende a mão, oferece paz. E a cidade aceita, finalmente. Que nada. A alma humana, ainda sob o feitiço de Diábulo, liderada pela incredulidade e talvez pelo medo, fecha a porta do ouvido. Recusa-se a ouvir a oferta de Emanuel. Não acredito. Mesmo com o Emanuel em pessoa ali oferecendo perdão. Que teimosia! É a força do cativeiro, né? Do engano. E Diábulo, vendo a situação, ainda tenta uma última cartada: negociar. Negociar com Emanuel? Né? Ele manda um emissário, o Récio, a inclinar-se para pedir umas pequenas concessões, tipo: deixa eu visitar a cidade de vez em quando, ou deixa meus amigos continuarem morando aí, ou quem sabe eu deixo umas lembrancinhas minhas para trás, ou no mínimo deixa a cidade me consultar em segredo se precisar de ajuda num caso difícil. Ele quer manter um pé lá dentro, né? Exatamente. Mas Emanuel é categórico, ele rejeita tudo. Afirma que a alma humana deve ser inteiramente dele,
Qualquer ligação com o diabo, por menor que seja, levaria à corrupção e à ruína novamente. É tudo ou nada. Ele não cede nem um cantinho da cidade. Sem acordo, então. O que acontece? A batalha. A batalha. Não tem mais conversa. Emanuel ordena o assalto final às portas do olho e do ouvido. E agora os capitães conseguem entrar? Conseguem. Os capitães invadem a cidade. E olha que interessante. Os primeiros 4 capitães, os da Lei Boanerges, convicção e juízo, tomam a casa do Senhor Consciência. A Casa da Consciência. Por quê? O texto diz que o Consciência estava meio hesitante, com medo. Eles entram lá e transformam a casa dele numa base de operações contra a cidadela onde Diablo se refugiou. E o medo que a Consciência agora ativa sente se espalha como pânico pela cidade. A própria Consciência se torna um instrumento na batalha. Que virada! E os outros? O Capitão Execução vai implacavelmente atrás do Lorde Reca Vontade e mata os oficiais dele. Prejuízo, firme contra tudo menos contra o mal, pérfido, a vontade rebelde e seus instrumentos são neutralizados. E Emanuel? Ele entra na cidade? Ele entra, glorioso, triunfante, mas com um semblante reservado, sério. Sério. Por quê? A cidade não foi libertada? Foi, mas a reserva dele confunde os cidadãos. Eles ficam divididos, admirados com a glória dele, mas com medo. Eles interpretam mal essa seriedade. Acham que ele ainda está com ódio deles, pelo que fizeram. Ah, entendi. E o que eles fazem? Começam a enviar petições desesperadas por misericórdia. Primeiro mandam o Senhor desejos despertos, depois, como Emanuel não responde de cara, mandam de novo, agora junto com o Senhor olhos úmidos. E Emanuel responde logo? Não de imediato. Ele os deixa esperar um pouco. Isso aprofunda a angústia deles, o sentimento de culpa e o arrependimento genuíno. Que processo! É. E tem um detalhe interessante. Alguém na cidade sugere enviar ao Senhor Boa Ação como mensageiro para pedir perdão. Ah, tipo, olha, a gente fez umas coisas boas também. Exato. Mas o Senhor Consciência, agora mais lúcido, rejeita na hora. Ele diz que o pedido deles é por misericórdia pura, não tem nada a ver com mérito ou boas ações. Ninguém pode se salvar por boa ação, só pela graça. Um processo bem doloroso de arrependimento, então, sem poder confiar em si mesmo, só esperando a graça de Emanuel. Precisamente. E quando parece que não há mais esperança, quando eles estão no fundo do poço do desespero e arrependimento, Emanuel faz algo inesperado. Tu quê? Ele manda prender os antigos líderes da cidade, que agora estavam ali pedindo perdão. Lorde Entendimento, Senhor Consciência e Lorde Reca Vontade. Prender? Mas eles não estavam arrependidos? Para serem punidos? Era o que eles esperavam. Eles são levados acorrentados diante de Emanuel. Imagina o medo. Mas aí vem a surpresa total da graça. Ele não os condena? Muito pelo contrário. Em vez de condenação, eles recebem o perdão. Emanuel os abraça, os veste com trajes de festa, dá joias, quebra as correntes deles e os envia de volta para a cidade com música e alegria. Uma reviravolta completa. Uau! Que cena! Do desespero e da expectativa de punição pro perdão total e imerecido. É o clímax da graça na história. O perdão é totalmente inesperado, transforma o desespero em júbilo. E a restauração desses líderes à razão, à consciência e à vontade agora libertos e sob a graça de Emanuel é fundamental para o novo governo da alma. Imagina a reação da cidade. Explode em celebração. Aquele medo dos primeiros 4 capitães, da lei e do juízo desaparece. Agora é só alegria e gratidão. A cidade inteira se prepara para receber Emanuel como seu novo rei. Finalmente! Alma humana restaurada. Emanuel no trono, a cidade em festa. Tudo certo agora, né? Acabou a guerra. Bom, Emanuel entra triunfalmente na cidade. É aclamado por todos e estabelece sua morada na cidadela, no coração da alma. Tem banquetes com comida celestial, comunhão constante. Parece o final feliz. Parece mesmo. Ele começa a remodelar a cidade. Nomeia o Senhor Experiência como um novo capitão, importante a experiência da salvação e da vida com ele,
e ele ordena o julgamento dos diabolianos que foram capturados na batalha. A faxina precisa ser feita, né? Não pode deixar os inimigos soltos. Quem vai a julgamento? Figuras como ateísmo, concupiscência, incredulidade, esquece o bem, duro coração, falsa paz, implacável, arrogância. A lista é longa. Só gente boa. Todos eles são levados a julgamento. Tentam se defender, claro, mas as defesas deles são expostas como mentiras pelas testemunhas. Sabe tudo, diz a verdade e odeia a mentira. Que nomes de testemunhas. Sim, e no fim são todos condenados à morte. Isso simboliza a necessidade de confrontar e rejeitar ativamente os pecados específicos e as falsas mentalidades que antes dominavam a alma. Não basta expulsar o líder, diabo, tem que lidar com os cúmplices que ficaram. É parte do processo de santificação, de limpeza contínua. Faz sentido. E Emanuel também dá um novo estatuto para a cidade. Novas regras, privilégios. Sim, ele concede um novo estatuto, uma nova constituição para a alma humana. Garante acesso direto a ele, a qualquer momento, dá poder sobre os inimigos internos que ainda possam surgir e muitos outros privilégios. Ele também estabelece ministros, como o Senhor Conhecimento, o Senhor Vigilância, Senhor Aptidão para instruir a cidade continuamente, e dá advertências importantes para manter a paz e a comunhão com ele. Parece que agora vai. Tudo organizado, protegido, instruído. Parecia o cenário perfeito para a paz duradoura. Mas sempre tem um mas nessas histórias do Bunyan, né? A luta nunca acaba de verdade. Pois é, a paz não dura para sempre. Surge um novo inimigo, e esse é mais sutil ainda. O nome dele é Senhor Segurança Carnal. Segurança carnal, o que ele faz? Ele se infiltra na cidade, disfarçado, e começa a elogiar a cidade, sabe? Nossa, como vocês estão fortes agora. Como a alma humana está segura. Vocês venceram o diabo. Não precisam mais se preocupar tanto. Ah, velha armadilha da autoconfiança, da complacência. Exatamente. E o pessoal da cidade, infelizmente, acredita nele. Começam a relaxar, achar que já venceram a guerra de vez. O amor por Emanuel começa a esfriar, a vigilância diminui, ficam complacentes. É um aviso muito, muito atual sobre o perigo de confiar nas próprias forças espirituais ou nas vitórias passadas. E Emanuel? Como ele reage a isso? Ele percebe, claro, e fica muito entristecido, vendo que o coração da cidade está se afastando dele por causa dessa falsa segurança. Ele começa a se retirar gradualmente. Ele vai embora. Sim, até partir completamente da presença manifesta ali na cidade. E o pior é que a cidade, anestesiada pela conversa do segurança carnal no início, mal percebe a ausência dele. Nossa, que triste isso. Muito. Só quando um personagem chamado Senhor Temor de Deus denuncia a situação num banquete, mostrando o perigo que eles correram, é que a ficha cai. Aí eles percebem o erro, ficam desesperados e queimam o Senhor Segurança Carnal numa fogueira. Mas talvez já seja tarde demais para reverter a situação facilmente. Exato. A ausência de Emanuel é sentida agora com força total. Que situação terrível. E agora, sem Emanuel presente ali, o que eles fazem? Entram em profunda aflição, em desespero. Tentam buscar Emanuel, chamam por ele, mas ele não responde. O Lorde Secretário, que é uma figura do Espírito Santo no livro, também se entristece e se retira da comunhão ativa com eles. A cidade fica desolada. Um cenário perfeito para o inimigo atacar de novo, imagino. Com certeza. E quem aproveita a brecha? Os diabolianos remanescentes. Aqueles que não foram pegos no primeiro julgamento, que ficaram escondidos na cidade. Ah, sempre sobram alguns. Sim. Figuras como Lorde Fornicação, Lorde Adultério, Lorde Cobiça, Senhor Ira. Eles percebem a fraqueza da cidade, a ausência de Emanuel e começam a conspirar com o diabo lá fora. O inimigo interno abrindo a porta para o inimigo externo de novo. Exatamente. Eles enviam um mensageiro, o Senhor Profano, com uma carta para o inferno, relatando a situação vulnerável da cidade e sugerindo um novo ataque. E Diábulo. Ele volta. Ele quer voltar, claro. No inferno, Bunyan descreve um debate sobre a melhor estratégia para retomar a alma humana.
Alguns demônios, como Apolion, sugerem uma tática mais sutil: corromper a cidade aos poucos, com riquezas, prazeres mundanos, usando agentes como o Senhor Ganha os Mundos e o Senhor Doce Mundo. Minar por dentro com tentações. Isso. Mas Diabolo, impaciente e furioso, decide por um ataque mais direto, e ele monta um exército bem diferente do primeiro. Diferente como? Ele reúne um exército de 20.000 dubitativos. Dubitativos? Soldados da dúvida. Que tipo de inimigo é esse? São soldados terríveis, liderados por capitães que representam dúvidas específicas sobre pontos cruciais da fé cristã. Dúvidas sobre a eleição divina, dúvidas sobre a eficácia da graça, dúvidas sobre a perseverança dos santos, dúvidas sobre a ressurreição, sobre o julgamento final. Nossa! O ataque agora não é mais pela tentação grosseira, mas pela dúvida, que ataca a própria base da fé e da esperança. Exatamente. É uma tática muito mais interna, intelectual, psicológica. Minar a confiança em Deus e nas suas promessas. E eles conseguem invadir a cidade. Conseguem. A cidade estava enfraquecida pela complacência anterior, especialmente a porta da sensibilidade. Os dubitativos invadem por ali. E os capitães de Emanuel? A fé, a esperança. Eles lutam bravamente, mas são feridos na batalha. O capitão Crença, fé, é ferido. O capitão Boa Esperança também. O senhor Experiência. Eles têm que recuar e se entrincheirar na cidadela junto com os líderes da cidade. Então a cidade é ocupada de novo. Sim, a cidade é ocupada pelos dubitativos. E o clima é terrível. Medo constante. Dúvidas assaltando a mente de todos, blasfêmias sendo ouvidas nas ruas, um cenário de angústia profunda. Que reviravolta. Caíram de novo e dessa vez pelo ataque da dúvida. Parece pior ainda. Como sair dessa situação? É o fundo do poço. De novo. Na sua angústia, os líderes de alma humana, aconselhados pelo fiel Senhor, temor de Deus, percebem que precisam pedir ajuda a Emanuel. Eles vão até o Lorde Secretário, o Espírito Santo, e pedem que ele os ajude a redigir uma nova petição. E o secretário ajuda? Mesmo estando retirado? Sim, ele concorda em ajudar a formular o pedido. E quem leva a petição até Emanuel? O capitão Crença, a fé. Mesmo estando ferido, é ele quem tem a força para levar o pedido de socorro. A fé, mesmo ferida e fraca, ainda é quem conecta a alma a Emanuel. Exatamente. É um ponto muito importante. E dessa vez, Emanuel responde. Ah, que alívio. Ele envia cartas de encorajamento aos líderes fiéis que resistiram na cidadela, e também à cidade como um todo, prometendo ajuda. E, finalmente, ele retorna, com novas forças celestiais. A batalha final, então, para libertar a cidade dos dubitativos. Sim. Emanuel chega com poder e derrota completamente Diablo e seu exército de dubitativos. E não só eles. Bunyan escreve que Diablo também trouxe um segundo exército junto, os Sanguinários, que representam a perseguição externa, a violência física contra os fiéis. Emanuel derrota ambos. Vitória dupla. Total. Os líderes inimigos são capturados e mortos, os dubitativos que tentaram se esconder pela cidade, com o velho chamando mala desconfiança, são encontrados, julgados e executados. A limpeza tem que ser feita de novo. E a perseguição aos jabolianos que ainda restavam na cidade continua. Sim. A luta contra os pecados e tentações internas continua, agora liderada pelo Lorde Reca Vontade, a vontade finalmente restaurada e fortalecida pela graça, e por um novo Lorde que surge, o Abnegação. A abnegação faz todo sentido para a luta interna. Sim, a necessidade de negar a si mesmo para seguir Emanuel. Então a restauração final parece ter vindo pela persistência na fé e na oração, simbolizada pela petição levada pela fé ferida e endossada pelo secretário, e claro, pela intervenção soberana e graciosa de Emanuel, que respondeu ao clamor. E mesmo depois da vitória, a luta contra o mal residual continua, né? Com a vontade e a abnegação na liderança. Exato. Bunyan pinta um quadro de perfeição total aqui na Terra. A luta continua. E depois dessa vitória definitiva sobre os dubitativos e sanguinários, Emanuel faz um discurso final para a cidade, certo? Para encerrar a história. O que ele diz? Sim.
Ele reúne a cidade agora restaurada para um discurso muito importante. Primeiro, ele reafirma seu amor imenso por alma humana, apesar de tudo o que aconteceu. Lembra os privilégios que ele concedeu a eles, o perdão, a presença dele, as virtudes como capitães. Coisas que eles quase perderam pela complacência. Exato. Ele relembra para que valorizem. E então ele promete uma glória futura ainda maior, incomparável. Um dia ele vai buscar a alma humana, desfazer essa cidade terrena com suas fraquezas e reconstruí-la de forma perfeita e gloriosa no reino celestial de seu Pai, onde não haverá mais diabolos, nem dubitativos, nem pecado. A esperança final. Sim. Mas enquanto esse dia não chega, ele deixa uns avisos bem sérios e práticos. Avisos para não cair de novo na mesma cilada. Justamente. Ele diz: mantenham as vestes brancas sempre limpas, ou seja, busquem a pureza. Vigiem constantemente contra os diabolianos internos que sobraram. E ele até nomeia alguns dos mais perigosos que ainda podem se esconder nos cantos da cidade: fornicação, ira, engano, cobiça, orgulho. Ele é bem específico. Muito. Ele manda também valorizar e cuidar bem dos capitães que ele deixou com eles: a fé, a esperança, o amor, a experiência. Porque são essenciais para a batalha. E, acima de tudo, viver pela fé na palavra dele e manter um amor constante por ele, mesmo quando ele parecer distante ou silencioso. E aí, vem um ponto final que é, olha, bem intrigante. Qual? O que mais ele fala? Ele explica por que ele permitiu que alguns desses diabolianos, esses inimigos internos, permanecessem dentro das muralhas de alma humana mesmo depois da restauração. Ele diz que fez isso de propósito. De propósito? Mas por quê? Para causar mais problema? Para testar a paciência deles? Não exatamente para causar problema pelo problema. Ele dá algumas razões. Ele diz que a presença desses inimigos internos serve para manter a alma humana sempre vigilante, para não cair na segurança carnal de novo. Serve para testar a sinceridade do amor dela por ele. Serve para estimulá-la a orar mais, a depender mais da força dele. E serve para exercitá-la na guerra espiritual, para que ela aprenda a lutar e valorize a vitória e a ajuda divina. Nossa, que perspectiva! Quer dizer que a luta contínua contra o pecado residual não é só um defeito, um problema a ser eliminado quanto antes, mas pode ter um propósito pedagógico de nos manter alertas e dependentes de Deus. É uma visão bem desafiadora que o Bunyan coloca na boca de Emanuel no final. A luta faz parte do processo de crescimento e santificação aqui nesta vida. Uau! Que viagem que a gente fez por alma humana. Passamos pela criação, a queda terrível, o cativeiro sobre diabo, a primeira libertação gloriosa pela chegada de Emanuel. Depois a queda de novo, pela complacência, pelo senhor segurança carnal. Aí o ataque terrível dos dubitativos, a angústia da dúvida e, finalmente, a restauração pela graça persistente de Emanuel. Ufa! É uma alegoria densa pra caramba, mas... Muito rica, sem dúvida. Tentando resumir um pouco, o que você acha que fica de mais forte dessa obra do Bunyan? Por que ela continua relevante depois de séculos? Olha, eu acho que a força do Bunyan está em mapear de um jeito muito vívido, muito palpável, essas batalhas internas que são, de certa forma, universais para quem busca uma vida espiritual. A tensão entre a razão e a paixão, entre a consciência e a conveniência, entre a nossa vontade e a vontade divina, a fé lutando constantemente contra a dúvida. Ele deu nome e rosto para essas lutas. Exato. Ele personificou as táticas do mal desde o engano sutil lá no começo, passando pela incredulidade, pelo desespero, até a falsa segurança e o ataque da dúvida. E do outro lado, ele personificou as armas da graça e da fé, a crença, a esperança, a caridade, o perdão inesperado de Emanuel, a ajuda do secretário. É quase como um espelho da alma em conflito, sabe? Com seus altos e baixos, suas quedas e restaurações. É o que você mencionou, a ideia de que ele permite de propósito a permanência de alguns diabolianos dentro das muralhas de alma humana. Sim, essa parte é bem contraintuitiva. Totalmente. Ele diz que não é para destruir a alma, mas sim para mantê-la alerta, para provar o amor dela, para ensiná-la a lutar e a valorizar a ajuda divina. Como será
que essa noção de que a própria luta contínua contra o mal residual pode ter um propósito positivo na nossa jornada espiritual, como isso nos impacta hoje? Como a gente lida com as nossas próprias lutas internas vendo por essa ótica? É uma pergunta e tanto, né? Muda a perspectiva sobre as dificuldades. Muda mesmo, fica aí a reflexão para todo mundo.